Bom, bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir esse vídeo, né? É, Meu nome é Márcio, né? Eu sou professor, né? Da Rede Pública de Ensino aqui do Espírito Santo. Eu sou militante de uma organização chamada Centralidade do Trabalho, uma organização político-sindical, né? De esquerda, né? E também atuo em prol da cultura aqui local, né? E, bom, para quem já assistiu alguns vídeos que eu postei essa semana, alguns referente à festa aqui do município de Serra, né? Festa do Congo, né? Que teve agora, dia 26 o último, o seu clímax. E fiz dois vídeos fazendo uma análise de conjuntura internacional desse primeiro ano de mandato, desse primeiro ano do mandato do governo Lula 3, né? Agora a gente vai, lógico, fazer essa análise do governo em si, né? Antes de mais nada, eu peço para que você dê uma olhada nos conteúdos do canal. Se você curtir, né, você, por favor, né, dá o seu joinha. E também, além de comentar, né, fazer comentários sobre o que achou dos vídeos e tudo mais, fazer, né, perguntas, fazer também fazer sua análise em cima do que eu fiz de análise, né? Sobre a conjuntura internacional, principalmente, que você também compartilhe o nosso conteúdo, né? Que é muito importante para a gente poder difundir não só o canal, como as ideias que esse canal veicula. Bom, é, a gente vai fazendo essa análise do governo Lula 3, retomar essa análise do governo Lula 3, pegando o gancho que eu fiz anteriormente, que é a questão internacional, né? Por que que o Lula viajou tanto essa questão para fora? Não é só para recuperar a imagem do Estado brasileiro, que foi desgastada há muito tempo, desde 2016, com a ruptura institucional feita via parlamento, né, a partir de uma CPI que gerou um processo de impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff, passando pelo, né, todo aquele governo do Temer, indo até o mandato do Bolsonaro, né? É para não só recuperar essa imagem desgastada do Brasil, mas também para poder reposicionar o Brasil em relação ao que era o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, ele tinha um reposicionamento assim. Tinha a questão de ele sentar com a Rússia, tanto é que o Bolsonaro foi à Rússia, e ao mesmo tempo ele sentou com o governo dos Estados Unidos, certo? Até para poder negociar uma possível saída do poder caso ele não pudesse disputar, ou, no caso, após, se caso perdesse a eleição. Ponto. E com a China, uma retórica muito, né, enviesada. Ora ataca, ora faz acordos por trás, né, por baixo dos panos, acordos comerciais com a China, né? Então tinha uma retórica anti-China ali no discurso do Bolsonaro que era de acordo com a retórica do seu aliado nos Estados Unidos, que é o ex-presidente Donald Trump. O que o Lula faz é reposicionar, é fazer uma retórica a favor dos investimentos chineses, de uma parceria diplomática, política, estratégica com a China de forma aberta, não da forma enviesada como fez Bolsonaro, ataca
ataca na frente das câmeras, mas faz acordo por baixo dos panos. E você, ao invés de manter uma relação de amizade, parceria, faz um jogo dúbio com a Rússia. Ou seja, faz o contrário que o Bolsonaro fez em nível internacional nos últimos 4 anos do governo federal. Mas uma coisa, os dois têm proximidade. Por exemplo, a procura de investir na entrada do Brasil na OCDE. Tanto Bolsonaro fez isso, o Lula continua mantendo isso, certo? Manteve. A estratégia de parceria com os Estados Unidos, né? Só não faz continência à bandeira americana, mas o Lula segue uma total dependência do, 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 do capitalismo norte-americano. Mas qual a diferença em relação ao Bolsonaro e em relação ao Estado Yankee? É que enquanto o Bolsonaro né, tipo, né, não importa que até mesmo numa live ou num outro vídeo ele falava, não importa quem está no poder, o que importa é os Estados Unidos, né? E ele faz aquela velha frase chavão, se está bom para os Estados Unidos, está bom para o Brasil, certo? O Lula, ele tem encontros com Biden, ele faz, né, toda aquela coisa que o Bolsonaro só fez uma vez. O Lula fez 2 ou 3 vezes, uma lá nos Estados Unidos e outras nos encontros aí G20, Fórum do Clima, né? É, G7, entre outros, né? Assembleia Geral da ONU. Então, assim, ele faz uma retórica do estilo que o Bolsonaro fez com a, com a China. Bato, né? Poxa, Estados Unidos muito bem poderia, pegar esse investimento que está aí, que ele está investindo na guerra do Ucrânia, e ajudar a gente na reindustrialização do Brasil, né? Uma forma muito, como podemos dizer, muito, não quero aqui ser muito agressivo, não, mas assim, viralatismo mesmo, né? Não que, por exemplo, não haja um viralatismo com relação à China, né? Mas tem que haver uma parceria, tem que haver na política internacional uma parceria profissional, também de confiança e tudo mais, mas voltados estritamente para os interesses do povo brasileiro e da soberania nacional, a nível de economia, a nível de segurança, a nível de diplomacia, principalmente de economia e de segurança, né? E aí é aquela coisa. O que o Brasil, a política externa do Lula faz? É buscar investimentos de fora, via Fundo Amazônia. Aí isso faz um lobby em cima disso na Conferência do Clima. A questão de trazer os investimentos chineses para cá, tanto é que trouxe a China para o Programa Nacional de Privatização, privatizando empresas que geriam 7 grandes linhas de transmissão de energia elétrica, mais a entrada da BYD no, no, no território nacional com uma fábrica abandonada, uma planta abandonada da Ford, que a Ford abandona e entra a BYD, assume e faz todo, né? Tenta lá refazer a planta para poder o quê? Absorver os empregos lá da Bahia e fazer um projeto de desenvolvimento a partir da Bahia, de reindustrialização, que não é, de certa forma, não é nada mal, né? Inclusive, o que traz um ganho enorme para a China, que a China ganha um mercado aqui de carros elétricos.
O que você não vê por parte da Tesla, né? Que é norte-americana. Mas, enfim. Aí, trazer esses investimentos para cá, não só para reindustrialização, mas para poder obter dinheiro para, para desenvolver os seus programas sociais. Por que isso? Por quê? Aí eu vou dizer qual é a característica do governo Lula. O governo Lula é um governo que possui uma larga aliança com setores liberais, né, de setores liberais tanto dentro do partido na qual o Lula é o presidente de honra, no caso Fernando Haddad, né, liberais com Fernando Haddad, Marta Suplicy, Paulo Pimenta. Eu não digo só esses três, não, tem mais, Gleisi Hoffmann, né, Márcio Pottmann, é, né, Flávio Dino, que o Flávio Dino não é do PT, é do PSB, que é partido aliado, tem a vice-presidência, outro liberalzão, aliás, não é o liberalzão que é o Geraldo Alckmin. Então, assim, tem gente dentro do partido e fora do partido, principalmente o Centrão. E aí eu vou dizer uma coisa, o PSB faz parte do Centrão. Partido de esquerda, PSB, esquece. Esquece. PSB não é nunca, desde isso, assim, lá no final dos meus 20 e poucos anos, eu aprendi muito. Isso depois de dois governos Paulo Artung aqui no estado do Espírito Santo, sendo que o primeiro governo Paulo Artung, no tal da arrumação da casa, ao estilo neoliberal, foi com ele dentro do PSB. O PSB não é de esquerda. Não é e nunca foi. Eu até estou aqui adiantando um pouco a análise do governo local, mas depois a gente faz um vídeo sobre isso. Mas é isso, você vê, tem liberal dentro do PT, tem liberal dentro do Centrão, e faz uma política macroeconômica que não vem do Bolsonaro ou do Temer, vem desde o FHC, e que passa pelos dois mandatos do Lula nos anos 2000, passa pelos dois mandatos de Dilma, sendo que o último mandato da Dilma foi o pior. Que ela, aí sim ela foi com uma agenda totalmente neoliberal, né? Bastante neoliberal, moralista, que aí ela usa toda aquela coisa das 10 medidas de combate à corrupção que foram para uma pauta forçada a partir das jornadas de julho de 2013. E aí foi trazendo essa pauta liberal, neoliberal, nos costumes, né? E neoliberal na economia. Você vê muito exacerbadamente a partir de 2000 e das jornadas de junho de 2013, a gente vê esse corte, né? Tipo, ali que você vê que está exacerbando tanto essa questão das pautas liberais, de costumes, quanto uma pauta neoliberal agressiva, que vai se desenvolver dali para frente, com cortes no orçamento. Não que, por exemplo, não houvesse cortes no orçamento lá no governo Lula, nos dois primeiros mandatos do Lula. Naquele primeiro vídeo, aquela parte um que eu fiz lá em agosto, eu já falei sobre isso, né? De que tem essa coisa aí de que o governo ele é para o povo, mas quando é para cortar na carne, para favorecer aos tubarões do mercado financeiro, ele faz. E por que que isso beneficia o mercado financeiro? Porque todo esse dinheiro que é cortado, por exemplo, esse ano se cortou até para livro investimento para livro didático lá no MEC, cortou dinheiro do MEC, né? Sangrou o MEC e carreou para outras pastas ou até mesmo para aquilo que a gente chama de sistema da dívida pública, né? O sistema da dívida pública é o que alimenta todo o capital financeiro desse país, que é eles que estão com o título da dívida pública na mão, que é sempre financiado e refinanciado ano após ano, inclusive no orçamento público da União.
boa parte do que se arrecada de PIB vai para o orçamento do pagamento dos juros da dívida pública. E o que sobra pode parecer muito, mas não é o grosso total do que é arrecadado no ano anterior, não. O grosso do que é arrecadado no Brasil vai direto para o sistema da dívida pública. E ninguém na esquerda que se diz séria, dentro ou fora do parlamento, faz um debate sério, um combate sério com relação a isso há muito tempo. Nem nos dois primeiros mandatos do Lula fez isso. Um combate sério mesmo, de mobilização popular e tudo mais, né? Tem a auditoria cidadã da dívida, mas é um movimento que fica para dentro, não se espraia para fora, né? Mas, como a gente falou, a partir desses cortes orçamentários que favorecem esse sistema da dívida e que vem progressivamente. Foi lá do Fernando Henrique, aí veio os dois mandatos do Lula, aí veio o primeiro e principalmente o segundo mandato da Dilma, o ajuste fiscal com força no segundo mandato da Dilma, e que, mesmo sendo um ajuste fiscal com força, não permitiu no caso, o governo Dilma fosse palatável para a elite financeira, para o agronegócio, para o ramo industrial, não. Por isso que eles afiançaram toda a trajetória de um golpe parlamentar, branco parlamentar. Com todas as suas contradições, o desenvolvimento desse processo de impeachment, se teve, se foi ou não, se teve pedalada ou se não teve, e o próprio governo Temer provou que teve pedalada no próprio governo do Temer, que foi vice da Dilma, tá, gente? Vice da Dilma. Muitos aí, petistas, escondem esse fato. Não lembra esse fato, mas tem que sempre lembrar que os dois foram eleitos juntos. Dilma presidente, Michel Temer vice. E deu no que deu, né? Junto com todo aquele caldo cultural do pós-jornadas de junho de 2013. Que aí vem aquele pessoal da Fêmea, que depois passa para a direita, que vira apoio para a campanha de 2018 para o Bolsonaro, que é uma figura que já vem se projetando mediaticamente desde 2008, 2009, com sempre aparições lá naquele programa da Bandeirantes, o CQC, custe o que custar, e aí vai, aparece na AMAN, faz todo aquele discurso para os militares de que ele quer salvar o Brasil, e sem falar que aquilo ali é uma campanha eleitoral feita dentro do quartel e até hoje um silêncio sepulcral do atual presidente do Banco dos BRICS, Dilma Rousseff, por que que ela não brecou propaganda eleitoral dentro de um quartel do Exército? De formação de cadete ainda por cima, que é a AMAN. Aí, o que que acontece? Veja bem, né? O ajuste da Dilma não serviu. Ela rodou. Veio o Temer. O Temer veio e fez o ajuste que a burguesia pediu. Um teto de gastos. Congelando o investimento do ano anterior, que seria 2015, congelando o nível de gasto. Tem que ser do nível do gasto de 2015, mas esse gasto de 2015 tem que durar uns 20 anos. E foi o que eles fizeram, né? Foi o que eles fizeram. Aí veio a lei da terceirização, que é para poder o quê? Permitir uma flexibilização das leis trabalhistas sem passar por uma PEC. Isso em 2017. Aí o Temer, ouvindo que a burguesia não está satisfeita, fez a PEC da reforma trabalhista, que aí sim
sendo agora uma lei constitucional, a terceirização está ali. O que ajudou muito o quê? A expansão, principalmente das terceirizadas que já existiam no serviço público, por exemplo, o serviço de limpeza, né, que já eram terceirizadas. As OSs ganham muito, já tinham já um, né, desde aquela da Ebercer, lá, aquela empresa brasileira de recursos, né, hospitalares, lá da Dilma, aquela estatal lá, que nem é uma estatal, né? Ali é uma empresa tipo um capital misto, parceria público-privada, né? E ali que começou toda essa coisa de poder, tipo, dar uma terceirizada no serviço de hospitais e da saúde como um todo. Que aí vai da União, passa a Estado e município. E está até hoje isso, né? E aí você pega, por exemplo, isso aí lá dessa essa política que vem desde o governo Dilma, e você vê isso no Temer, vê isso no Bolsonaro, e se mantém com o Lula. Há de se convir que o Lula ainda manteve a política de compra de vacina da Covid que foi iniciada no governo anterior, no desgoverno Bolsonaro, né? E o SUS continua com essa coisa, precário, né? Sem fiscalização dos repasses do governo federal para os estados e municípios, não há fiscalização, né? Não há fiscalização. E lógico que essa falta de fiscalização vai favorecer quem? As organizações sociais privadas, né? Então, essa reforma trabalhista vai beneficiar essas, e sem falar que vai beneficiar esse ramo, esse pilão que vai surgir de 2017 para cá, na educação, a partir de uma outra reforma, contra-reforma neoliberal que o Temer fez, que foi a reforma do ensino médio, né? O Temer fez uma reforma do ensino médio e essa reforma do ensino médio ela se manteve até hoje. Passou o Temer, passou o Bolsonaro, está agora no governo Lula e está tentando recalchutar e dizer aqui, ó, estou melhorando aqui, estou melhorando ali, mas na prática não mudou o substancial que favorece a quem? Favorece as grandes fundações privadas de educação que estão abocanhando da fatia do investimento público com parcerias público-privado, com secretarias de Estado de Educação, com prefeituras. Vídeo que você vê, por exemplo, a Fundação Lema, que por aqui tem algumas prefeituras que têm, que a Fundação Lema oferece, a partir de um programa, um plantel de professores que vem de várias partes do Brasil e professores que não são formados em licenciatura, são professores formados, bacharel, curso técnico e tal, que vêm para cá para poder lecionar, e eles ganham, além do salário a nível de magistério, uma formação continuada, nível superior de licenciatura, na sua área, na sua área base, matemática, ciências, português, história, geografia, etc, etc. Né? Tá aí, fica aí, né? Principalmente português e matemática que eu vejo mais, né? Professores terceirizados da Fundação Lema. Enfim, e continua. Isso, o governo Lula não acabou, não cortou o cordão umbilical entre as fundações privadas, as OS, com saúde e educação. Aí vem a reforma da Previdência do Bolsonaro, 2019. Um ano antes da pandemia. Está até hoje aqui, ó. Está até hoje. E o que que acontece nesse governo Lula 3? Ele não acaba, não faz aquilo que ele prometeu durante a campanha, principalmente nos debates, de que ia revogar as reformas do Temer e do Bolsonaro. Só vou fazer fazer ajuste é uma coisa, revogar é outra.
E o que, por exemplo, o setor da educação todo, assim como eu, estamos defendendo, é a revogação imediata de uma reforma que torna pobre não só o modelo de ensino, mas torna pobre a formação dos nossos jovens. E que enriquece esse baronato da educação privada, tá? Eu digo a irmã do Paulo Guedes, Fundação Lema, Instituto Natura, Instituto de Corresponsabilidade da Educação, que criou aqui o programa de escola de tempo integral, Escola Viva, que é parceria público-privada, tá? Hoje não é uma parceria, totalmente uma parceria público-privada, mas acredito eu que tem ainda algumas coisas ali por trás, né, de parceria público-privada nesses centros estaduais de tempo integral, que o Casagrande tem aqui. Mas, bom, e aí o que faz o governo Lula 3? Ele faz esse estelionato eleitoral e, ao mesmo tempo, ele promove mais reforma. Vem aí uma reforma tributária, que foi aprovada agora, na Câmara e no Senado. Uma reforma que não é para já vai ser agora aplicada. Diga-se de passagem, ela vai ser aplicada em 2026. Vai ter anos de transição entre esse velho modelo tributário que nós estamos ainda envolvidos até hoje, para um novo modelo tributário. Se vai ser mais recessivo ou não para a população mais carente, mais pobre, e até mesmo para a classe média baixa, só vamos ver a partir de 2026. E 26. E é muito cedo para poder dizer se essa reforma tributária ela vai ser recessiva ou não. Isso a gente vai ver, vai fazer uma análise só a partir de 2026. Mas mesmo assim, é uma reforma liberal. E que é vendida pelos setores governistas, principalmente os setores ditos de, né, PT, PSB, PCdoB, que são os setores, os partidos socioliberais desse governo, que não são de esquerda radical, são partidos de direita socioliberal, que não, a medida da reforma tributária vai ser benéfica principalmente para a classe trabalhadora. Uma coisa é você dizer agora, quando dá aprovação. Outra coisa é quando for realmente sentir os efeitos do que essa reforma vai trazer a partir de 2026. Mas o destaque não foi a reforma tributária em si. O destaque foi que o governo Lula fez aquilo que poderia ter se esperado. Revogue o teto de gasto do Temer. Essa asfixia tinha que ser revogada. Não. Ele substituiu com uma outra asfixia menor. Por que eu digo menor? Porque essa asfixia do investimento público, que no Temer foi chamado de teto de gastos, no governo Lula 3, sob a batuta do ministro neoliberal da Economia, ou seja, da Fazenda, Fernando Haddad, é uma reforma do teto de gastos que vai privilegiar os gastos sociais. Leia-se, somente dois gastos sociais, saúde e educação. Só lembrar o que eu falei há pouco. Quais são os dois filões de gasto público que o setor privado estão babando, estão fazendo contratos de parceria público-privada, PPI, saúde e educação. Esses ficam fora. Fora, fora, fora. Agora, o resto, segurança pública, habitação, é, meio ambiente, povos indígenas, é, é, igualdade racial, etc., vão receber migalha. Por quê? Eles vão estar, esses ministérios vão estar incluídos no teto de gastos, o chamado novo arcabouço fiscal do Haddad, aprovado e com um sorrisinho lá do Haddad e do Lula, do Alckmin.
do Arthur Lira, do Van Hatten. Inclusive, Van Hatten, o pessoal do PL foi massa votar a favor do novo arcabouço fiscal do governo federal, do Lula. Aí ficam que são, dizem que são oposição, uma mentira deslavada, né? Hipócritas, hipócritas, literalmente hipócritas, né? E aí, esse teto de gastos é um motivo, um dos motivos, isso na minha análise, que leva o Lula a fazer tantas viagens internacionais, para poder trazer dinheiro e investimento para poder desenvolver os projetos sociais e principalmente a reindustrialização, que ele tanto precisa para poder ter capital político suficiente para a eleição de 2026. Estão falando que ele vai ser candidato em 2026, antecipando de novo esse negócio de processo eleitoral para presidente. Desnecessário isso, ao mesmo tempo para poder permitir logo, né, como o Lula agora, uma das entrevistas agora, nessa última semana, ele falou, 2024 vai ser vamos colher os frutos do que plantamos em 2023. Vamos ver que frutos vamos colher em 2024, porque do jeito que tá terrível, né? Porque segurança pública, como é que vai ter dinheiro para segurança pública? Aí estão falando aí que vai desmembrar o Ministério da Justiça contra a Segurança Pública. Como? E outra, vão usar esse teto de gastos para justificar a privatização dos presídios. Está tendo privatização de presídio, né? E aí, privatiza os presídios para poder o quê? Para poder aliviar o investimento governamental. Aliás, aliviar mais, porque já vai estar sobre o teto, sobre a incidência do teto de gastos do Haddad, do Lula barra, Alckmin barra Haddad, né? Vai estar, vai estar, né? Sem falar que, por exemplo, o Ministério de Infraestrutura, além dos presídios, qual outro pilão do governo federal esse ano que investiu pesadamente em privatização? Privatiza-se presídio e privatiza-se também rodovias federais, concessão de pedaços, trechos pequenos ou longos de rodovias federais. E governadores de estado babando, mete aí uma concessão aí também aqui no meu estado e tal. Também tem questão de ICMS também, ICMS federal e ICMS estadual aí em cima dessa questão dos praças de pedágio. Tem governador já babando em cima de privatização de concessão de trecho de trecho de rodovia federal, né? Então, como eu falei, o arcabouço fiscal, ele serve para o quê? Vou livrar a saúde e educação, porque saúde e educação é para poder o pessoal das grandes empresas privadas de educação e saúde, organizações sociais, fundações como a Fundação Lema, levar de lavada recursos públicos federais ou, ou de, de repasse direto ou indireto. Indireto, ou seja, aquele repasse que vem do governo federal para estados e municípios para poder sugar esse dinheiro. Então, não pode ter teto de gastos ali, mas nas outras áreas né, que deveriam ser de investimento governamental, saúde, segurança pública, cultura, lazer, infraestrutura, cidades, que aí conta a questão de enchentes, tudo mais, né, desastres naturais, a questão a questão do Ai, meu pai, fugiu a cabeça agora. A, a, a questão do próprio projeto Minha Casa Minha Vida, né? Então, assim, nessas áreas, privatiza-se,
para diminuir, né, para poder o teto de gastos não ter aquela coisa de, precisamos, como é, descumprir com o teto de gastos na segurança pública, ou no Ministério de Infraestrutura, ou no Ministério de Reforma Agrária, ou nos povos indígenas. Vamos fazer parceria público-privada com ONG, fundações, etc., para poder a gente cumprir o teto de gastos, né? E lógico, né, para beneficiar rentista esse novo arcabouço fiscal, né? Aliás, esse governo, as viagens de Lula foram certas, como eu falei, né, para beneficiar novas formas de rentismo. Transformar, por exemplo, florestas como ativos para especulação financeira, reservas biológicas, né, riquezas naturais como ativos que serviriam para especulação financeira, né? E aí leia-se o Fundo Amazônia é para isso, né? E sem falar para desenvolver projetos de desenvolvimento sustentável que também traíram, né, esses projetos, seja projetos governamentais, mas principalmente das empresas que vão entrar nesses projetos governamentais, que vão estar com suas ações infladas em bolsa de valores, né? E boa parte dessas empresas são multinacionais, né? Sejam elas norte-americanas, inglesas, francesas, alemãs, né? Ligar fundações, o Jorge Soros, etc., Greenpeace, né? Tudo com essa história de promover economia verde. E sem falar, não podemos esquecer que não é só esse pessoal, não. Os chineses também estão no meio. Tanto é que os chineses, esse ano, foram os que mais ganharam com esse projeto de economia verde do governo Lula 3, né? Principalmente a partir desse projeto de reindustrialização. A vinda da BYD, essa fábrica de motores elétricos, tá aí para isso, né? É para poder dizer, ó, estamos aqui investindo em economia limpa, né? Chamar os chineses para conversar sobre a questão de você trazer energia eólica ali no Nordeste, né? É, desenvolver esse projeto de energia limpa a partir de projeto de privatização, né? Vende-se sete linhas de transmissão de energia que estavam na mão de algumas empresas estatais, na mão de companhia estatal russa. Russa não, digamos, chinesa, né? Chinesa. Então, os chineses estão acompanhando. E tem gente que não está gostando, né? Desse, né? O Império Anglo-Saxão não está gostando nada disso, né? Diga-se de passagem os recados cifrados ali da comandante sul do Exército Norte-Americano, Laura Richardson, né? Não está gostando muito desse avanço chinês aqui no, aqui no Brasil e especialmente não só no Brasil, mas na América Latina, né? É, Aliás, essa privatização dessas linhas de transmissão, US$ 1 bilhão essa empresa estatal chinesa desembolsou para ganhar o leilão, tá? US$ 1 bilhão, não é 1 bilhão de yuans, não. Dólar. Depois ficam falando aí desdolarização da economia, não é o que você vê, por exemplo, e quando há essas transações comerciais de Brasil e China, não. Não é totalmente desdolarizado, não, tá? Né? Agora, podemos também dizer que, de certa forma, uma coisa que eu posso dizer que, entre aspas, positiva, né? Talvez para o agronegócio também foi positivo, mas positivo assim, né?
na questão de você ter ainda mais submissão, né? Porque no acordo que estava sendo desenhado entre a União Europeia e Mercosul para comércio, né? Um comércio franco entre as duas zonas econômicas, havia a questão de sanções ecológicas. Que seria aí, no caso, a sanção ecológica seria o quê? Ah, vamos privar de compra de produtos que sejam, digamos assim, entre aspas, fruto de uma exploração, é, fruto de exploração a partir de desmatamento, a partir de poluição, de mananciais hídricos, etc, etc. Que aí deixa de se comprar carne, deixa de se comprar madeira, deixa de se comprar outros produtos por conta dessa sanção ecológica. E aí o governo brasileiro falou, Lula chegou e falou, não, né? Uma coisa, inclusive, que eu acho que é interessante notar, não sei se todo mundo aqui, ao ver esse vídeo, vai concordar, que é uma coisa que aproxima muito o Lula do Bolsonaro. O Bolsonaro também era contra essa parte do acordo e que queria negociar essa parte do acordo para poder o acordo, enfim, como um todo andar. Mas não andou. Tanto é que o prazo era até final desse ano e não teve acordo. Não teve acordo. Ou seja, a União Europeia ficou para chupar o dedo. Mas lógico que essas negociações não vão terminar, não. Eles vão insistir em uma nova negociação, um novo pacto de acordo comercial entre a União Europeia e Mercosul. Isso aí, com certeza, né? Então, você vê que o que o Lula faz é garantir o quê? É garantir, né, uma reprimarização da economia a partir desse legado do Fórum Econômico Mundial, né, do grupo dos países mais ricos do grupo, do G7, de uma economia mais verde, descarbonizada, que na verdade não é nem tão descarbonizada assim, isso é uma retórica que só funciona na retórica. E se você for ver no caso, até mesmo os países que defendem essa economia mais verde, como os Estados Unidos, os países da União Europeia, principalmente a Alemanha, e tá, eles ainda continuam usando combustíveis fósseis, né? Mas é uma cortina de fumaça para poder continuar ainda, né, ter domínio sobre os mercados dos países pobres e emergentes ou emergentes, né, para poder ainda carregar mais recursos minerais, naturais e econômicos desses países, né? Um retrato total de total subserviência, de total dependência econômica, de um subdesenvolvimento desigual e combinado, porque esse subdesenvolvimento que é que tem uma característica no Brasil não é a mesmo com a mesma característica totalmente igual, assim, uma cópia barata, assim, tipo como é na Argentina. A Argentina não é igual ao Brasil. Tem seus problemas e, e tem mecanismos de dependência diferentes daqui, certo? Muito diferentes. E aí é aquela coisa. E internamente, ele agrada a quem? O governo Lula. Agrada a Faria Lima, com a manutenção do tripé macroeconômico do governo Lula. Continua agradando o setor do agronegócio, que é um setor que também foi privilegiado com o Bolsonaro. Você vê, se comparando o plano safra do agronegócio para com o pequeno produtor, o agronegócio levou uma bolada em comparação com a migalha que foi dada para os pequenos produtores, inclusive até para aqueles que foram aceitados do programa de assentamento, que também gente que era pertencente ao MST, né? Certo? Então, assim, é muito, muito, muito contraditório,
né? Que é como o João Pedro Stelle falou, que é um governo que ajuda, né? Tem suas contradições, mas é um governo que ainda assim é um governo que, que tem um olhar mais cuidadoso para com a classe trabalhadora. Não tem, não. Se for pensar na classe trabalhadora do campo, o prejuízo é enorme, se for comparar os valores do Plano Safra. Agora, no setor financeiro, no setor industrial, a manutenção da terceirização, a manutenção, e também no setor de serviços, eu tinha esquecido disso, né? Esses três setores, né? Serviços, o setor financeiro e o setor industrial. Terceirização mantida, né? A não revogação da lei da terceirização da reforma trabalhista. E aí vem todo aquele discurso de tem ou não que os trabalhadores de aplicativo vão entrar na série CLT. E há um debate muito assim entre o pessoal que trabalha nesse setor, que tem gente que prefere, tem gente que não prefere entrar na CLT, ter sua tal liberdade de escolha e tal. Só que aí também, vamos lá, né? Esse ano, o governo montou um gabinete interministerial para resolver essa questão dos trabalhadores de aplicativo. Começou em abril ou maio e até agora está engatinhando, a passos de lesma, tartaruga. Mas por que isso? Porque quer privilegiar quem? Quer privilegiar esses setores na qual o governo é dependente. Setor do ramo tecnológico, dos aplicativos Uber, 99, iFood, né? Amazon, é, é, como é? Alibaba, né? Estados Unidos e China. Aí, ó, para querer privilegiar gregos e troianos, multinacionais de gregos e troianos, né? E, e, e vai se arrastando. Bem como, por exemplo, né? A questão né? Até o estelionato eleitoral de não acabar com a reforma trabalhista. E nem com a reforma previdenciária do Bolsonaro, na qual diz que combate como é? O legado do Bolsonaro. Não combate coisa nenhuma. Se tivesse combatido mesmo, teria revogado a reforma da Previdência do Bolsonaro, que está sendo brutal com a classe trabalhadora, inclusive em termos de aposentadoria, né? A gente vê, por exemplo, as migalhas que o governo dá para a classe trabalhadora. Um aumento de quanto mesmo? 71, 79 reais no salário mínimo, né, em relação a esse ano, né, para ano que vem vai ser 79 reais a mais, só 79 reais a mais. É para poder não explodir as contas da Previdência, né, para poder não ter, né, para poder manter essa condição absurda que muitos aposentados têm, né, de não poder ter um salário de aposentadoria digna, né? É, E aí, também a gente tem que notar que até agora, com esse orçamento que foi votado agora esses dias aí, a possibilidade de você ter um ganho real no salário dos servidores públicos, né, de compensar toda aquela perda inflacionária que teve desde 2015 para cá, ano que vem é migalha e, se possível, zero migalha. Então, assim, há uma possibilidade de greves no setor público, né? Universidades públicas. Há uma greve, se eu não me engano, na Casa da Moeda programada para agora, para final de janeiro, se o governo não atender as reivindicações, né? Banco Central, funcionário do Banco Central, em greve.
Já tem gente se demitindo os fiscais da Receita Federal que saíram esses dias aí, semana passada saíram em retirada, pediram demissão, em grupos enormes. Então, a situação está complicada. No setor privado, esse ano, teve algumas greves aqui, se eu não me engano, no ABC teve, né? Da Ford, da General Motors, mas, assim, greves que tiveram um ganho não muito suficiente, mas tiveram um certo ganho, né? Pautas minimamente econômicas, né? Não avançam para além disso, né? É, E você vê também um cenário muito incomum, né, de você ver o aço brasileiro perder concorrência interna aqui com o aço chinês, o que está fazendo até o dono da Uzi Minas pensar, o tranco ou não tranco o alto forno da Uzi Minas. Então, como eu falei, né, há uma situação de reprimarização. Há uma situação de você mudar a configuração da dependência e do subdesenvolvimento brasileiro a partir dessa tal economia verde. E esses acordos comerciais com a China mais prejudicam o setor privado da mineração, e não só o setor privado nacional, mas também internacional. O ArcelorMittal, por exemplo, né, também está sentindo os efeitos dessa concorrência. Uma indústria, digamos, é nacional, mas na verdade é indiana, né? Então há uma possibilidade de ano que vem, aí eu falei do greve do setor público, né? Mas no setor privado também temos possibilidade de greves, né? Vamos ver aumento de greves. Esse ano teve paralisações, por exemplo, dos trabalhadores de aplicativo, uma ou duas vezes no ano, né? Teve greves na área da saúde, né? Greves de agentes comunitários de saúde em estados e municípios, greves em hospitais. Há uma briga enorme por conta do piso nacional da enfermagem. O STF fez agora um, deu fez um veredicto que favoreceu as empresas privadas de saúde, de que aí elas ficariam de abster de pagar o piso para os enfermeiros do setor privado, né? É, então, assim, há possibilidades de setor de saúde privada, não sei se no setor metalúrgico, siderúrgico, né, de continuar essa persistência dessa concorrência, se vai ter realmente programas de demissão voluntária avançando ou, um, ou os trabalhadores, tanto das próprias empresas quanto os que, né, prestam serviços terceirizados a essas empresas como Samarco, Vale e Arcelor, entram em processo de luta de classes, de greve, né? Então, a gente tem, para 2024, esse cenário, né? Uma previsão de cenário, certo? E, assim, no mais, eu vejo que o governo Lula, relação com o parlamento, é aquela relação fisiológica, pragmática, que sempre foi lá naqueles dois primeiros mandatos do Lula, que continuou, né? Que é o modus operandi da nova República desde 85, né? E que vai avançando num sentido de você ter maior controle sobre a receita do Estado, né, para carrear o serviço da dívida pública, para carrear para o bolso do empresariado, a partir das parcerias público-privadas, e também na questão de você ter também o maior controle sobre a informação, né? Agora está tendo uma pressão enorme sobre o PL, para poder aprovar a PL das fake news. Não porque o que aconteceu, para quem não sabe, teve invasão de das contas da atual primeira-dama, né? É,
uma invasão que está sendo investigada pela Polícia Federal, e isso está se motivando como, vai estar sendo usado como mote para vamos avançar com o PL das fake news, né? Então, assim, esse é o retrato geral do governo, desse governo Lula 3 por hora. Talvez tenha esquecido falar, não foi de fazer, sabe, ministério por ministério, desta vez, né? Fiz uma abertura mais geral, mas é isso, né? Eu espero que todos gostem. Quem não gostar também está no seu direito, mas que, bom, comentem, digam por que que não concorda, por que concorda, por que não concorda. Quem concordar, dá um joinha aí e também compartilha o nosso conteúdo, né? Que é importante, ok? No mais, a próximo vídeo aí vamos fazer uma análise sobre o governo Casagrande. Como que foi esse primeiro ano do terceiro mandato do governador Casagrande do PSB aqui do Espírito Santo, ok? Então, meus caros, um ótimo dia, ótima tarde, ótima noite para quem for ver esse vídeo e até a próxima.